Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível médio para atendente do DAI de Bauru, que aconteceu no dia 7 de agosto desse ano. Nesse vídeo eu vou resolver a primeira questão da prova, que foi a questão 11, e que tratou de operações aritméticas fundamentais. Bora lá? Em um escritório, há 40 pastas, cada uma delas com o mesmo número de processos. De cada uma dessas pastas, foram retirados 2 processos, que foram colocados em outras 10 pastas inicialmente vazias, que ficaram cada uma delas com o mesmo número de processos. Dessa forma, o número de processos de cada uma dessas 10 pastas passou a ser 3 unidades a mais do que o número de processos que havia em cada uma das 40 pastas antes da retirada dos 2 processos. O número total de processos que restaram nas 40 pastas foi qual dessas daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente aqui que havia inicialmente aqui, 40 pastas. Então, marquei aqui, 40 pastas iniciais. Informou que de cada uma dessas 40 pastas foram retirados aqui 2 processos, que foram colocadas em outras 10 pastas novas agora. Essas 10 pastas estavam vazias inicialmente, e cada uma delas ficou com o mesmo número de processos. Dessa forma, o número de processos de cada uma dessas 10 novas pastas passou a ser 3 unidades a mais do que o número de processos que havia em cada uma das 40 pastas antes da retirada desses 2 processos. Então veja bem, pessoal, se antes aqui nós temos aqui 40 pastas, que elas são as pastas iniciais. De cada uma dessas 40 pastas, se nós retiramos 2 processos, então qual foi o total de processos retirados dessas 40 pastas iniciais? É só pegar 40, multiplicar por 2, pois de cada uma dessas 40 pastas foram retiradas 2 processos. Então o total de processos retirados aqui vai ser quanto? 40 vezes 2 foram 80 processos retirados. E esses 80 processos que foram retirados, eles devem ser distribuídos para essas 10 novas pastas aqui. Então, se nós vamos distribuir isso aqui para 10 pastas, nós devemos pegar esses 80 aqui e dividir aqui por essas 10 pastas. Assim, cada uma dessas 10 novas pastas vão ficar com quantos processos? 80 por 10, cada uma dessas pastas vai ficar com 8 processos. E ele diz que cada uma dessas 10 novas pastas passou a ter 3 unidades a mais do que o número de processos que havia em cada uma dessas 40 pastas antes da retirada dos 2 processos. Então, repare bem, cada uma dessas 10 novas pastas agora ficaram com 8. E essa quantidade aqui corresponde a 3 a mais do que havia aqui antes da retirada desses 2 processos. Então, se o 8 aqui tem que ser igual a 3 unidades a mais, então quantas que haviam inicialmente aqui? Só pode ser 5. 8 é 3 unidades a mais do que 5. Mas veja, se dessas 5 que havia, 5 processos que havia inicialmente em cada uma dessas 40 pastas, se nós retiramos 2, significa então que cada uma dessas pastas agora vão ficar com quantos processos? Se nós retiramos 2 processos e havia 5, então 5 menos 2 vão ficar com 3 processos cada uma dessas 40 pastas. Então, qual vai ser o total de processos que vai ficar nessas 40 pastas iniciais? Basta pegar 3 aqui, multiplicar pelas 40 pastas e nós vamos ficar com um total de 120 processos. Então, o número total de processos que restaram nessas 40 pastas iniciais foram 120 processos, e isso a gente encontra aqui na letra A. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!